Olá, boa tarde. Vamos a mais uma autora de concurso público, a famosa Small, Kátia Stocco Small. Ela não escreve sozinha, né? Ela escreve junto com a Maria Inês Diniz. Desculpa. Elas escrevem juntas, né? Small, ela aparece mais nos concursos públicos, ok? Este que nós estamos estudando está na bibliografia do concurso para professor de Carapicuíba, né? Mas ela cai em muitos concursos públicos, ok? São vários livros que ela escreve, porém nessa bibliografia nós temos Ler, Escrever e Resolver Problemas, habilidades básicas para aprender matemática, tá? Então, o foco da Small, juntamente com a Diniz, é falar sobre resoluções de problemas matemáticos. Problemas matemáticos que envolvem adição, subtração, multiplicação, divisão, mas todos os problemas, as situações problemas, né, o foco delas é falar para os professores trabalharem com as situações problemas envolvendo, e não simplesmente dar a conta, né? Arma efetue, pronto, lota a lousa lá, arma efetue. Não, a ideia não é essa. É dar situações problemas para fazer com que eles reflitam na resposta. Criem hipóteses, criem soluções diversas daquela situação, ok? Então, outra coisa, para que o professor também considere o tipo de resolução de problemas. Então, muitas das vezes, os alunos vão utilizar símbolos, desenhos, para resolver aquela situação. Até ela coloca aqui, na própria capa do livro, né? Desenhos das crianças desenharam para responder uma situação problema. Então, o professor, conforme ela, pode estar contribuindo com essa aprendizagem mediante um novo pensamento, que é aceitar os tipos de resoluções de problema, como por exemplo o que mostra aqui na capa. Vejam, 8 vezes 5, 40, certo? O que a criança fez? Olha só o que ela fez. A criança fez uma tabela, colocou 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Colocou o resultado, ela fez 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela fez 8 quadradinhos, tá vendo? 8 quadradinhos. Em cada quadradinho ela colocou 5. 5, que depois foi 10, depois virou 20, de 5 em 5, em 8, e resultou 40. Então, é para o professor aceitar esse tipo de resolução. Porque, queira ou não, a criança chegou à conclusão. Ela não fez simplesmente a conta, ela pensou na possibilidade para chegar a um resultado. Ela não simplesmente fez a conta. Isso é mais significativo, porque mostrou que a criança teve que levantar hipótese. Ela resolveu o problema de outra forma, tá? Utilizando desenhos, símbolos, enfim. Ok? Vamos lá. Bom, então é Small e Diniz. Ler, escrever e resolver problemas, habilidades básicas para aprender matemática. Muitos professores acreditam que as dificuldades apresentadas por seus alunos em ler e interpretar um problema ou exercício de matemática estão associadas à pouca competência que eles têm para a leitura. Também é comum a concepção de que, se o aluno tivesse mais fluência na leitura, nas aulas de língua materna, língua portuguesa, consequentemente, ele seria o melhor leitor nas aulas de matemática. Então, primeiro, realmente, né, o aluno que tem dificuldades na leitura, na escrita, né, eles também, assim como eles têm dificuldades em interpretar uma questão de português, eles vão ter problema em interpretar uma questão de matemática. Isso é fato. Porém, conforme as autoras, além disso, precisa verificar como você, professor,
está solicitando isso num exercício de matemática, a situação, problema que você está, né, colocando. Porque muitas vezes o aluno não é que ele não sabe fazer o problema. A forma como você pediu o problema, ele não está conseguindo interpretar. Então, uma das coisas que as autoras pedem é para você ensinar seus alunos os sinônimos das coisas de matemática, né? Então, por exemplo, o sinal de mais. É só um sinal de mais? Quais são os sinônimos desse sinal de mais? Então, mais é a mesma coisa que adição, é a mesma coisa que acrescentar, é a mesma coisa que aumentar. Então, tudo tem que fazer sentido para ele. Porque se você muda uma palavra, você pede aquilo direto, de repente você mudou uma palavra, você não contextualizou o que era para ele fazer, ele não interpretou o que é para fazer, ele não vai fazer. É a mesma coisa do sinal de menos. Você só falava para ele sinal de menos, menos, menos. Aí, de repente, você vem com um sinônimo, subtração. Ele não sabe que subtração é a mesma coisa de menos. Então, você tem que criar essas condições para ele. Então, sinal de menos é a mesma coisa que subtração, é a mesma coisa que tirar, subtrair, né? Tirar, diminuir, enfim, ok? Então, às vezes, são vários segmentos que vão atrapalhar o aluno na resolução de problemas. Um deles é a questão da interpretação do que você pediu. Vamos lá. Embora tais afirmações estejam em parte correta, pois ler é um dos principais caminhos para ampliarmos nossa aprendizagem em qualquer área do conhecimento. Precisa ler para entender, para interpretar, para contextualizar, para dar sentido, né? Então, a leitura vai fazer parte do português, da matemática, história, geografia, ciência, enfim, tudo, né? Consideramos que não basta atribuir as dificuldades dos alunos em ler problemas à sua pouca habilidade em ler nas aulas de português. Então, o que as autoras querem dizer é que não tem esse problema sim, mas não pode considerar apenas a dificuldade que ele tem na matemática, não pode ser considerada apenas, ele não sabe resolver essa situação, um problema de matemática, porque ele tem pouca leitura. Não pode atribuir só a isso, não, ok? A dificuldade em que os alunos encontram em ler e compreender textos de problemas estão, entre outras coisas, ligadas à ausência de um trabalho pedagógico, aí elas jogam para o professor específico, com o texto do problema nas aulas de matemática. Ou seja, o professor precisa ensinar os alunos a interpretar o texto. As situações e problemas dos textos precisam ser contextualizadas dentro da realidade deles. Ok? É isso que elas querem dizer. O estilo nos quais geralmente os problemas de matemática são escritos pelos professores, a falta de compreensão de um conceito envolvido no problema, o uso de termos específicos da matemática, é o que eu estava explicando. Às vezes você fica falando para o aluno menos, 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 e daí no exercício, na situação problema, você coloca subtração, e ele não entende que é a mesma coisa. Então, você tem que trabalhar isso no cotidiano. Por isso que fala termos específicos. E que, portanto, não fazem parte do cotidiano dele, do aluno. E mesmo palavras que têm significados diferentes na matemática e fora dela, o que eu estava explicando, total, diferença, ímpar, média, volume, produto, podem se constituir em obstáculos para que a compreensão ocorra. Então, você precisa ensinar os sinônimos dessas palavras para que eles entendam, tá? Para depois ser cobrado. Para que tais dificuldades sejam superadas, ou mesmo para que elas não surjam, é preciso alguns cuidados com a proposição dos problemas, desde o início da escolarização até o final do ensino médio. Então, isso vai desde sempre, né? Trabalhar os sinônimos dessas palavras, desses conceitos, eles precisam entender, tá? Cuidados com a leitura que o professor elabora o problema, cuidados em propor tarefas específicas de interpretação de texto dos exercícios. Caracteriza um conjunto de intervenções didáticas
destinadas exclusivamente a levar os alunos a lerem problemas de matemática com autonomia e compreensão. Deu para entender? Opa, deixa eu ver. Isso aqui não é de vocês ainda. Certo, gente? Então, aqui, resumidamente, é curto mesmo, o resumo aí da Small. Então, assim, precisa aceitar, conforme a capa do livro que eu mostrei, as possibilidades, os levantamentos de hipóteses, a forma como o aluno constrói esse conhecimento matemático precisa ser aceito, tá bom? Né? Conforme o desenho aí. E o problema maior está em o professor estar utilizando os conceitos matemáticos, explicar os sinônimos do que ele está pedindo, porque pode acontecer, além da pouca leitura, não é só a pouca leitura, é a forma como você está cobrando isso do seu aluno. E, resumindo, trabalhar situações, problemas, tá? E você trabalhando, interpretando esses textos com eles, mostrando os sinônimos dos sinais, eles vão resolver os problemas com autonomia e compreensão. Então, eles são capazes de aprender, já foi provado, né? Basta o professor fazer a mediação, fazer sua intervenção pedagógica e mostrar para eles esses significados, ok? Então, essa é a fala aí da Small. Vamos lá.